Estamos de volta com o UFSC Entrevista. Hoje nós estamos conversando com o professor André Bafka, do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia dos Centros de Ciências Biológicas. Professor, como que a FAPEU apoia a pesquisa que o senhor faz? Bem, a FAPEU é a gerenciadora dos nossos recursos. Então, os recursos vêm através de outra instituição e a FAPEU gerencia para enviar para o senhor? Nós temos dois financiadores junto com a FAPEU. Nós temos o Howard Hughes Medical Institute e o National Institutes of Health, que são dois financiadores internacionais e a FAPEU gerencia isso de uma maneira muito importante para o nosso laboratório. Certo. O professor até recebeu um prêmio do Howard Hughes Medical Institute, né, concedido a jovens cientistas do mundo, e foi o único brasileiro que foi premiado. Qual que foi a importância desse prêmio para o senhor? A importância é crucial, na verdade. É um prêmio muito importante no mundo. Então, apenas 400 cientistas são financiados desse instituto, e eu tive realmente uma honra e um prazer de fazer parte, do jeito que eles falam, da família HHMI. Isso vai alavancar as pesquisas no laboratório por causa da liberdade de pesquisa que eles nos concedem. Junto com o prêmio, o senhor recebe um valor para financiar as suas pesquisas, né? Qual que é a importância desse dinheiro? É um valor durante 5 anos, se eu não me engano? Isso mesmo. O valor do prêmio, associado ao prêmio, é um valor de $650 mil, dividido em 5 anos, com a possibilidade de renovação por mais 5 anos. Então, Bianca, você pode ver que, caso tenha renovação, qualquer cientista que tenha um prêmio desse pode ter suas pesquisas garantidas por 10 anos. Você observe que, para fazer essas pesquisas, nós não temos como fazê-las em 2 dias, ou em 3 dias, ou em 1 ano. Nós precisamos de um longo prazo. E fazendo aqui um pouco de papel de cientista na sociedade, realmente fica difícil nós fazermos pesquisa num lugar onde se acredita que a ciência é importante, mas se corta 30% das verbas destinadas, como o nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação acabou de sofrer esses cortes. Mas em contraponto, o Howard Hughes Medical Institute faz exatamente o contrário. Só que isso, é claro, é para um grupo muito seleto de pesquisadores nos Estados Unidos, e agora eles recentemente abriram para alguns pesquisadores do mundo inteiro. Infelizmente, só eu fui o único brasileiro a ganhar. Na verdade, felizmente para mim, mas infelizmente para o Brasil, que eu esperaria que nós tivéssemos mais colegas brasileiros que são também competentes, que voltaram aí e estão começando seus laboratórios. Certo. Professor, vamos voltar então a falar um pouco sobre a tuberculose. Por que é tão longo o tratamento e por que ele não pode ser interrompido? Fantástica pergunta. Então, isso é importante. O bacilo da tuberculose, ele é um bacilo que apresenta uma série de estratégias, como eu mencionei aqui. Eu não vou detalhar essas estratégias, mas quem quiser pode acessar o nosso site www.lid.ufsc.br. Mas nessas estratégias, esse bacilo ele é caracterizado por apresentar uma membrana, ou seja, uma capa muito cheia de lipídios. Então, essa capa, essa membrana desse bacilo, ela é muito impermeável a vários fármacos. Além disso, como esse bacilo está de novo, voltando lá para o granuloma, para aquela estrutura íntegra, até o fármaco chegar nesses locais, ele chega em concentrações muito baixas. E uma das coisas que acontece é que você tem que usar, pelo menos é isso que nós acreditamos, você tem que atacar esse bacilo de várias estratégias. E uma delas, por exemplo, é você diminuir a fabricação dessa capa dele, da membrana dele, desses lipídios. Então você usa alguns medicamentos que fazem isso. A outra estratégia é você diminuir a proliferação dele. Então você usa medicamentos que diminuam a replicação no DNA dessa bactéria. E como ele tem esse problema de impermeabilidade, né? E como ele tem estratégias que fazem mutações quando eles estão expostos a fármacos, então você deve usar vários fármacos. Então hoje no Brasil nós usamos 4 fármacos: a isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol, diariamente por 6 meses para os indivíduos que têm só tuberculose. Se eles tiverem algumas outras coisas como HIV, você deve aumentar esse tratamento ainda mais.
Isso é feito tomadas diárias. Então, com esses bacilos, esses fármacos visam diminuir a proliferação desses bacilos e de uma forma que, como ele replica e ele pode fazer mutações, ele faz justamente mutações onde estão que são importantes para que esses fármacos ajam. Então você deve fazer esse tratamento extenso, então logo nos primeiros 2 meses você usa 4 medicamentos e nos últimos 4 meses só 2 medicamentos. Essa é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então você faz isso de uma maneira que você tem a confiança que você vai controlar a proliferação desses bacilos, diminuindo a chance dele fazer mutação contra esses remédios. Daí vem um dos grandes problemas, e isso é em qualquer lugar, tanto em cidades que você tem a incidência muito grande de tuberculose, como em cidades que você tem incidência baixa de tuberculose, não é? Por quê? Porque quando o indivíduo ele tem todos aqueles sintomas que eu falei, tosse, perda de peso, a falta de apetite e febre, ele se sente caquético, ele não consegue fazer nada. E com o uso dos medicamentos, nos 2 primeiros meses, o indivíduo já se sente muito melhor. Como ele se sente muito melhor nos 2 primeiros meses, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a tomada, porque são remédios chatos de tomar, não é uma coisa simples, né? Você tem que tomar todo dia 2 pílulas por 6 meses, e aí uma das questões que você deve fazer, você não pode associar com bebida alcoólica. Então você imagina que nesses lugares onde tem uma concentração muito grande de gente, em áreas carentes, onde você tem desnutrição e você tem alcoolismo, que é um dos problemas sérios, para o indivíduo que está ali, ele não fazer uso de álcool, realmente é uma coisa que dificulta. Então, nesses 2 meses, quando ele se sente melhor, ele para de usar. E é nesse momento que o bacilo, por vários outros mecanismos, que não vem aqui o caso, ele tenha mutações para aquelas drogas e o indivíduo fica agora com o que nós chamamos de cepas resistentes a alguns fármacos. E um dos problemas na pesquisa da tuberculose é que você não tem muitos fármacos disponíveis. Você tem aqueles fármacos chamados de primeira linha, esses que eu citei, você tem os fármacos de segunda linha e alguns outros fármacos de terceira linha que já entram como fármacos injetáveis. Então, com o tempo, você sai de indivíduos que tinham o Mycobacterium tuberculosis, a bactéria tuberculose sensível ao tratamento, e depois você aparece com bactéria que está resistente a um fármaco, ou resistente a 2 fármacos, que você começa a chamar de multidroga resistente, ou MDR, e resistente a mais fármacos e a drogas injetáveis, que você começa a chamar de XDR, que é o XDR, Extreme Drug Resistant Tuberculosis. E esse XDR tem uma taxa de mortalidade enorme. A primeira vez que isso foi, só para que todos nós tenhamos muita consciência do que eu estou falando aqui, a primeira vez que o XDR foi identificado em larga escala foi numa cidade chamada KwaZulu-Natal, na África. Dos 53 indivíduos que foram infectados com o XDR, 52 morreram. Porque eles não têm acesso, inclusive, às outras drogas que nós não temos. Então é uma das grandes coisas que também, como pesquisa científica, nós precisamos de vários fármacos novos nesse arsenal contra o Mycobacterium tuberculosis. E mais importante, e tão importante, não vou dizer mais importante, tão importante, nós temos que encontrar meios de você fazer o delivery desses fármacos de uma maneira mais adequada para que você diminua as tomadas. Ao invés do indivíduo tomar todo dia, por exemplo, os remédios ele toma uma vez por semana. Ao invés de 6 meses, toma 2 meses. Nós temos que chegar lá. E também isso tem sido, na verdade, um dos objetivos do nosso laboratório, com uma pesquisa recente que nós estudamos como fazer, através de partículas, o delivery de fármacos chegar na Mycobacterium tuberculose. A entrega do remédio ser mais eficaz na própria bactéria, isso mesmo, né? Para você, em teoria, você diminuiria a dose e diminuir o tempo de extensão. Isso é uma coisa que muitas pessoas têm tentado fazer. É muito difícil. Precisamos pesquisar ainda mais para saber como pode fazer isso, mas pelo menos está mais perto que longe, porque algumas pesquisas já começaram de maneira muito bem feita, inclusive aqui no Brasil. O importante, então, é continuar o tratamento para não
não se tornar, o bacilo não se tornar mais forte e ser mais difícil de tratar, né? Às vezes até causar a morte. Com certeza, é isso mesmo. O importante é começar e chegar e vai até o final do tratamento rigorosamente. Como foi citado, uma das causas de você restabelecer a tuberculose, ou seja, a tuberculose agora que ela latente ficar ativa, é alcoolismo e desnutrição. Que isso é muito bem encontrado no nosso país. Lembrando, qual é o site do laboratório? www.lid.ufsc.br. Certo. Professor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no UFSC Entrevista. Muito obrigada. Tá bom, muito obrigado. Eu acho que é importantíssimo esse trabalho que vocês estão fazendo aqui e agradeço a todos vocês e a nossa universidade que continue e expanda esse tipo de trabalho aqui no Centro de Comunicação e Expressão. Obrigada. O UFSC Entrevista volta na semana que vem. Para você que tem alguma sugestão ou comentário, envie e-mails para programação@tv.ufsc.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.